Quando eu digo este homem, é nós. Somos sempre nós. Este homem acaba por se desenvolver em grupos sociais, mas, ao mesmo tempo, o seu cérebro vai se desenvolvendo. Quais são as alterações críticas que se verificam nesta altura? Que enquanto o Australopithecus tem as arcadas superciliares muito salientes, a testa muito baixa e fugidia, logo para trás, logo a partir daqui, pronto, a cabeça vai logo para trás, o Homo erectus, já ao contrário, já vai tendo uma testa mais alta. Porquê é que ele tem uma testa mais alta? Porque o seu cérebro, à força de pensar, aumentou. Não é por acaso que o nosso cérebro não é liso. É constituído por circunvoluções. Porquê? Para que consiga conter uma maior superfície dentro de um espaço relativamente pequeno. Por curiosidade, pode-se dizer que os nossos pulmões, constituídos, portanto, por alvéolos, se forem todos esticados, a pele dos nossos pulmões, se for esticada, tem o tamanho de um campo de ténis. Portanto, vemos como a natureza encontrou artifícios para conseguir, num espaço pequeno, aumentar drasticamente a porção de matéria que necessita para desempenhar uma determinada função. Ora bem, mas este cérebro, que cérebro é este? E agora aqui temos outra coisa que aparentemente é algo de comum para a maior parte das pessoas. As pessoas não pensam, não se pensa sempre nisto. Temos a nossa vida, temos coisas em que pensar. Portanto, são as pessoas assim que gostam mais de aprofundar certas coisas, é que vão falando disto. Então, é assim. Verdadeiramente, nós temos dois cérebros, ao contrário do que todos nós mais ou menos pensamos, não é? Na realidade, não, só tem um cérebro, é essa. Então, a gente tem um cérebro. Bom, é assim e não é. Porquê é que é e não é? Quando as coisas ou são ou não são. Não é porque, no início, quando o homem começa a desenvolver-se, portanto, quando esse Australopithecus com 500 centímetros cúbicos de capacidade craniana se vai desenvolvendo, se transforma num Pithecanthropus e mais tarde se vai transformar num Homo sapiens com 1500, então, o que é que aconteceu? Aconteceu que nós começámos com o primeiro cérebro, que é um cérebro cuja inteligência é a inteligência emocional. Um exemplo concreto. Nós dizemos, andar em casa no campo só lhe falta falar. As coisas que ele percebe-se de imensas coisas e tal. Depois a pessoa chega a casa, ele já sabe que vem a subir a escada, e depois chega a casa e ele atira-se a mim e parece que aquilo que já não via, eu nunca fez de casa a meia hora, eu já não via há 6 meses. O que é que está a acontecer na cabeça do Paulo? Está a acontecer que ele possui um único cérebro. E que esse cérebro contém em si uma inteligência emocional. Por isso, nós nos admirarmos como é que os cães são tão afáveis connosco, não é? Gostam tanto dos seus donos, eles manifestam-se, mas manifestam-se por possuir uma inteligência emocional. Eles estão emocionados com aquilo que observam, naquele caso, o dono. Ora, nós começamos a criar, por cima deste cérebro emocional, um outro cérebro. E esse outro cérebro, que é hoje, que constitui hoje o nosso córtex cerebral, o que é que ele contém dentro de si? Contém outra inteligência. E esta outra inteligência é a inteligência cognitiva. Isto é, a inteligência que permite o conhecimento. Nós aprendemos. Claro que os animais podem aprender muitas coisas, mas sempre, digamos, de uma forma relativamente simples, não é? Quando estou a falar do nosso conhecimento, estou a falar do conhecimento humano, não é? Conhecimento altamente evoluído. Ora, estamos então numa situação em que este segundo cérebro se uniu, cresceu por cima do primeiro cérebro e hoje constitui um todo. Daí que nós tenhamos as nossas próprias emoções. Aliás, o José Damasio, que é um registro muitíssimo conhecido português, que há muitos anos leciona nos Estados Unidos, escreveu um livro interessantíssimo, que é O Erro de Descartes. Descartes dizia que
o homem pensa, logo existe. E António Damasio vem acrescentar uma outra palavra. E esta palavra mudou tudo. Que é, o homem sente, pensa, logo existe. Portanto, o cogito, ergo sum, que é o pensa, logo existe, do Descartes, do René Descartes, este erro alterou-se, foi corrigido e nós hoje sabemos que é assim. Eu não posso sentir, quer dizer, aliás, eu não posso pensar sem primeiro sentir. E agora dizemos, que importância é que isto tem? Isso é mais uma palavra? Não. Isto é colocar as coisas nos seus devidos lugares. A ciência mudou, a ciência fundamental mudou pela introdução daquilo verbo sentir. Ora, nós já estamos num sítio que é inóspito, é difícil, é hostil. Vivemos ainda em cavernas, mas por volta dos 100 mil anos dá-se uma grande transformação na vida de todos nós. Ora, que transformação é essa? Essa transformação é quando o homem assume a consciência, melhor dizer, quando este homem que sabe assume a consciência que sabe, então passamos do homo sapiens, o homem que sabe, para o homem sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Eu sei que sei coisas. Vocês sabem que sabem coisas. Mas o cão sabe coisas, mas não sabe que sabe. Isto é que distingue os nossos cérebros. Bem, este homem, de há 100 mil anos, chama-se Cro-Magnon, chama-se assim, porque tem sido descoberto nas alçadas pela primeira vez em Cro-Magnon, em França, e este homem vai começar a fazer coisas diferentes. Uma delas é o enterramento dos seus iguais. Até ali, ou abandonávamos ou comíamos. Porque carne é carne, não se pode desperdiçar nada, nós temos igual. Portanto, este Homo sapiens, pega nos seus mortos e vai enterrá-los. Mas não os vai enterrar de uma forma qualquer. Vai pintá-los de vermelho, de amarelo, e vai metê-los numa cova, que depois cobre com pedras ou ossos de lumute e coisas assim, e vai deitá-lo na posição fetal. Isto é, o homem morto é colocado na terra, a sua mãe, na posição de feto, preparado para o nascimento. O que é que isto quer dizer? O que é que isto trouxe? O que é que isto nos trouxe a todos nós? Trouxe uma consciência, ou eu diria até, para ser mais rigoroso, uma pré-consciência daquilo que somos. Até então, nós relacionávamos exclusivamente com o meio que nos rodeava. O homem sentia o vento, sentia a luz do sol, via a luz do sol, sentia o calor. O homem via o crescimento das plantas, via o crescimento dos animais. Mas, em verdade, ele não sabia interpretar nada daquilo que via. Mas agora, ao enterrar os seus mortos, primeiro ponto, o enterramento por si só já o transforma num ser diferente. E depois, na posição fetal, torna ainda mais diferente esta ação. Então, isto quer dizer que o homem, depois de se ter contentado em observar o mundo visível e sensível, este homem vai refletir e vai pensar assim: será que depois de morrermos vamos para algum lado? Porquê é que esta pergunta tem legitimidade? Será que quando morrermos vamos para algum lado? Há cautela. O que é que ele faz? Enterra na posição de renascer. Este é o momento do nascimento dos deuses. Os deuses nascem aqui. E o homem começa também a olhar para o resto de tudo que o rodeia e vai começar a atribuir a cada fenómeno da natureza uma divindade
que tem em si própria a capacidade de fazer com que a natureza se exprima de determinadas formas. Faz uma ventania enorme, obviamente, para o homem, só faz sentido que alguém esteja a soprar. Então, há uma divindade que sopra e que produz aquele vento. Ora, nesta altura, o homem faz também uma descoberta absolutamente extraordinária. A descoberta essa que é o fogo. O fogo, claro, o homem conheceu o fogo, porque era provocado muitas vezes por incêndios provocados pela queda de raios, das florestas incendiadas, o homem conheceu o fogo. Mas não sabia para que ele servia. Mas começou a perceber, quando começou a encontrar animais mortos, mas não carbonizados. Vamos dizer que mais ou menos grelhados. Então, ele aproveitou esses animais para comer e percebeu nessa altura que, de facto, a carne, se passada pelo fogo, era melhor para comer, por ser mais fácil de comer e porque também era mais fácil de digestão do que a carne crua. Bom, estamos então neste momento já a olhar para o chão, para as pedras, para os ramos das árvores. E já estamos a pensar como é que eu posso abrigar-me sem ser uma caverna, que não há cavernas em todos os sítios. E então este homem começa a construir os seus primeiros abrigos. Os seus primeiros abrigos. 100 mil anos. O tempo da grande revolução humana. Estamos já no Paleolítico, o homem já fabrica instrumentos de pedra, vai-os aperfeiçoando cada vez mais, embora continue a ser pedra lascada, só a partir de poucos mil anos para trás, é que começa a aparecer a pedra fluida, e portanto este homem já começa a ter, digamos, algum domínio sobre a natureza, domínio cognoscível, quer dizer, um domínio que resulta do seu conhecimento por essa mesma realidade que o cerca, mas ainda não é inteiramente capaz de a dominar. Há 12 mil anos atrás, quando vai fazer duas coisas. E que resultam de quê? Da inteligência desse seu duplo cérebro, que lhe permite observar os fenómenos, entendê-los e procurar repeti-los. Começa a verificar que determinadas plantas nascem em certos sítios, que vão dar as sementes e que no ano seguinte, de novo, aquelas plantas surgem. Todos nós sabemos que se arrancarmos uma planta de trigo, por exemplo, quando ela ainda é muito pequenina, a casca de trigo ainda vem presa à raiz, o que permite perceber que aquela planta resulta daquela semente. Ora, então o homem vai inventar, primeiro, processos de domesticação de animais. O primeiro é o cão, os cães são todos descendentes de lobos, mas foi um animal que sempre esteve muito perto do homem e, portanto, é o primeiro animal a ser realmente a ser domesticado, mas curiosamente não para a alimentação. Não para a alimentação. E dizemos isto porquê? Porque se encontram ossadas humanas juntamente com ossadas de animais e essas ossadas não lhes foi retirada a carne. Porque quando se retira a carne, quando os homens retiravam a carne dos ossos dos animais, dos ossos, ficavam sempre uns riscos nos ossos produzidos pelos instrumentos de pedra que eles utilizavam. E esses esqueletos dos cães não tinham essas marcas de Ora bem, estamos agora aqui, nós, à porta de um outro avanço extraordinário. Realmente, a domesticação dos animais e a agricultura. Então o homem que andava pela terra à procura de alimentos, começa a fixar-se, abandona aos poucos, isto não é assim de repente, lá está, abandona aos poucos a vida nómada e vai ter uma vida sedentária. Isto é, passa a cultivar e, evidentemente, tem que esperar que as coisas cresçam, amadureçam, para que elas possam comer e as possam comer. Ora bem, este homem, já há algum tempo, desde há uns 25 mil anos para cá, que começou a fazer uma outra coisa.
que os outros animais, outros seres vivos, não fazem, que é produzir arte. Ora, nós temos um exemplo aqui em Portugal, que é a maior região de gravuras que têm 20 mil anos, cerca de 20 mil anos, e que a céu aberto é a maior do mundo. Ora bem, o homem começa a desenhar, a esculpir, isto é, a fazer gravuras de animais nas pedras, como é o caso de Foscoa, ou, como é o caso de Altamira, ou Lascaux, em França, pinturas extraordinárias de um realismo espantoso nas paredes das grutas, as pinturas rupestres, pinturas nas pedras. Ora bem, mas o homem faz isto como nós fazemos, como uma expressão, digamos, superior do espírito humano, da criação da arte, que o homem realmente atingiu um desenvolvimento intelectual tal que é capaz de se abstrair da realidade para depois a reconstruir na forma de arte. Seria isto? Não era isto. Era um homem há 25 mil anos, é um homem pragmático. É um homem que tem que trabalhar para viver. E não é um ser que se sente lá na caverna, olha, agora vou aqui desenhar um bisonte, pintar um bisonte. E depois chama os vizinhos todos, estão a ver o bisonte que eu pintei. Não é nada disso. É que ele acredita que se pintar estes animais, e vamos reparar que são sempre representações animais e que as representações humanas são raríssimas. E mesmo quando aparecem, são muito estilizadas. Ora bem, o homem acredita então que estes animais, ao serem pintados por eles ou esculpidos por eles, ele, homem, exerce sobre estes animais o seu poder. E pensa, não, eu sou o dono, eu sou quem domina o animal. E isto, na sua cabeça, começa a fazer sentido e as suas caçadas, digamos que começam a revestir-se de uma outra característica, que é uma característica, na altura, nova, que é a magia. Ele acredita, como hoje muita gente acredita, que há magias, não é? Essa magia que ele fez ao desenhar, ao esculpir o animal, vai facilitar a captura desses animais. Ora,